Oi pessoal, eu sou o Teacher André e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês sem complicações. Um oferecimento de English 24 horas online classes. E hoje nós vamos estudar o Present Perfect. O que é o Present Perfect? Para que serve? Em qual contexto nós usamos? E como usá-lo? Eu acho interessante a gente revisitar os tempos verbais do passado na língua portuguesa e vermos a qual deles ele se refere. Não sei se vocês lembram, mas no português nós temos basicamente 3 tipos de tempos verbais no passado. Nós temos o pretérito perfeito, por exemplo, eu comi a pizza. Nós temos o pretérito imperfeito, eu comia a pizza. E nós temos o pretérito mais que perfeito, eu comera a pizza. Esse aí dos 3, obviamente, é o menos usado. O present perfect corresponde exatamente ao pretérito perfeito, eu comi a pizza. Como na língua portuguesa o pretérito perfeito é o mais usado de todos, no inglês é a mesma coisa. O present, tanto o simple past quanto o present perfect, são muito usados tanto na oralidade quanto na forma escrita do inglês. Vamos entender um pouquinho mais as diferenças entre o simple past e o present perfect. Primeira coisa e o mais importante, quando usar um e quando usar o outro. Nós basicamente usamos o simple past quando nós mencionamos uma data específica. Temos o exemplo aqui embaixo, he played yesterday. Ele jogou ontem. Principalmente na oralidade, quando o meu interlocutor escuta ele jogou ontem, imediatamente ele já vai fazer uma referência ao dia anterior. Então nós temos aqui um exemplo de uma data específica. Já no present perfect, no exemplo abaixo, nós temos he has played recently. Ou seja, ele jogou recentemente. Recentemente? Mas quando? Ontem? 3 dias atrás? Uma semana atrás? Então nós temos aqui um exemplo de uma data indefinida. E é exatamente nessas situações, nesses exemplos, que eu vou usar o present perfect. Uma outra característica para a gente distingui-los é o uso do verbo no passado. Vamos lembrar que no inglês nós temos basicamente 2 grupos de verbos. Os verbos regulares, ao colocá-los no passado, o nome já diz, ele é regular, ele não muda tanto assim. Então, na ortografia deles, nós apenas acrescentamos o ed. Ortograficamente é o ed, pode ser o d ou pode ser só o ied. Mas a gente popularmente fala que nós acrescentamos o ed. Já no present perfect, se nós trabalhamos com verbos irregulares, e note que o nome já diz, né? Irregular, ou seja, ele muda, a ortografia dele muda, às vezes, completamente. Então, nós usamos a terceira coluna. No simple past, nós usamos a segunda coluna, e no present perfect, nós usamos a terceira coluna. Teacher, que coluna que você está falando? É a lista dos verbos irregulares. Geralmente, os alunos de nível básico, intermediário e até mesmo avançado, eles precisam consultar essa coluna para buscar a forma dos verbos irregulares. Não tem problema nenhum. Quanto mais você consultar a lista, mais você internaliza essa informação. Recomendamos, inclusive, que consultem o máximo que puderem. Quando nós estamos montando, criando uma frase, uma sentença no present perfect, é lá na terceira coluna que nós vamos achar o verbo para a gente trabalhar, tá? Uma outra questão muito interessante é o seguinte, alguns alunos eles acham que o simple past é um tempo verbal e que o present perfect é outro tempo verbal. Não, ambos são o mesmo tempo verbal, que nem nós acabamos de ver, equivalem ao pretérito perfeito. Portanto, eles têm o mesmo significado, praticamente o mesmo significado e a mesma tradução, tá? Note que aqui eu traduzi a primeira como ele jogou ontem e no segundo exemplo ele jogou recentemente. Note, o mesmo contexto, a mesma tradução. Essa explicação que eu estou dando para vocês hoje sobre o present perfect, ela é a mais básica de todas, tá? Claro, existe outros usos, outras situações, outras regras que abrangem o present perfect, mas o objetivo dessa aula é passar para vocês a forma mais simples e mais comum, mais popular do uso do present perfect. Vamos começar agora a construir as nossas frases, tá? Olha aqui a estrutura do present perfect na forma afirmativa. Nós construímos ele usando o sujeito, mais o have ou has e mais o verbo no passado. Note quando que nós usamos o have, quando que nós usamos o has. Vai depender de quem é o nosso sujeito. Se o nosso sujeito for o he, o she ou o it, ou seja, os chamados terceira pessoa do singular, nós usamos o has. Para os demais, nós usamos o have. Vamos para os exemplos?
He has swum very well in the recent competitions. Ele nadou muito bem nas competições recentes. Olha lá, eu falei quando foi? Não. Eu falei só apenas que foi recente. Portanto, nós não temos aqui uma data definida. Nós temos uma data indefinida. Portanto, corresponde ao uso do present perfect. They have drunk too much in the party. Eles beberam demais na festa. Não mencionei quando. Eu omiti essa informação, portanto, equivale ao uso do present perfect. You have misunderstood what I said. Você não entendeu bem, você entendeu mal o que eu disse. We have been there many times. Nós estivemos lá muitas vezes. She has quit her job for the third time. Ela abandonou, ela largou o emprego dela pela terceira vez. They have warned him to leave. Eles o avisaram a partir, a deixar, a ir embora, ok? Essa é a forma do present perfect na afirmativa, na forma afirmativa. Vamos ver agora a forma negativa. Olha só aqui a estrutura, não muda quase nada. A única coisa que nós precisamos fazer é negativar o has e negativar o have. O has fica has not, sem abreviar, ou hasn't, abreviando. Já o have fica have not ou haven't, abreviando. Teacher, qual dos dois é mais usado, sem abreviar ou abreviando? Obviamente que na oralidade, na fala, é melhor você abreviar, porque você abreviando você tem mais fluência, você tem mais links na sua fluência, ok? Mas não existe uma regra, ok? Bom, vamos para os exemplos. Olha só, he hasn't swum very well in the recent competitions. Eu não vou mais traduzir, porque eu acabei de traduzir recentemente. A tradução fica quase a mesma coisa, é só negativar. They haven't drunk too much in the party. You haven't misunderstood what I said. We haven't been there many times. She hasn't quit her job. E they haven't warned him. Note que em todos os exemplos estão na forma negativa. E, novamente, eu não menciono em nenhum deles uma data definida. Vamos, então, para a forma interrogativa. Olha só que interessante, aqui nós temos que fazer uma mudança na ordem. Então, nós pegamos o have ou has e os colocamos lá na frente da frase, na frente do nosso sujeito. Então, have ou has na frente do nosso sujeito. E aquela regrinha, né, de uso do have ou do has também prevalece aqui. Então, se o meu sujeito for he, she, it, eu vou colocar o has na frente deles. Temos alguns exemplos aqui, ó. Has he swum very well in the recent competitions? Have they drunk too much in the party? Have you misunderstood what I said? Have they been there many times? Has she quit her job? E have they warned him? Ok? Tá aí o uso do present perfect. Novamente vou repetir, existem outros usos, outras situações, mas o objetivo da aula de hoje é passar para vocês uma forma mais simples, mais simplificada. Apenas com essas informações vocês já conseguem tranquilamente começar a trabalhar com present perfect, começar a criar as suas frases. É isso aí, galera. Agora é fazer os exercícios para praticar o present perfect. Na descrição do vídeo vocês encontram links de exercícios gratuitos e interativos para praticar o seu inglês. E se você tiver interesse em fazer aulas particulares ao vivo e online com o Teacher André, tem um link de contato abaixo para que você agende uma aula demonstrativa gratuita. Nessa aula demonstrativa, nós verificamos o seu nível de inglês, o seu histórico e perfil de aprendizagem e montamos um curso personalizado para você, levando em conta os seus objetivos e as suas necessidades.